esse ponto. Inclusive ele fez a gente falar com o pessoal, com a corretora, para nos enviar falou assim, pergunte para eles o que eles vão fazer para garantir essa área que seria uma medição correta. Então a gente mandou um e-mail, né? E aí o que a corretora fez? Ela falou com o advogado preparou esse documento interno do senhor que chama, é um documento do advogado, ele chama, deixa eu só ver aqui. Nossa, mas que droga, como eu entrei no aplicativo, ele saiu ele deslogou aqui do e-mail. Mas enfim, é um documento de uma página, de duas na verdade, de novo, que o advogado basicamente explica ali o que aconteceu. Aqui, achei. O documento chama Ricardo. Nesse documento, o advogado explica, né? O advogado Matheus Felipe Silva, ele explica o que aconteceu, que foi feita uma medição atualizada e que, inclusive, essa medição atualizada foi a que foi usada no processo. E aí, quando você olha lá na petição, realmente, eles mencionam 28 mil metros, que era a medição antiga, mas eles têm todo o georreferenciamento atualizado, o memorial descritivo, todo em cima dos 35 mil metros. E quando eu olhei a sentença acolheu o pedido e, no meu entender, foi sem nenhuma objeção. Acolheu como um todo, vamos dizer assim, né? Foi até uma sentença bem resumida, não sei se é típico dessa matéria ou não, mas foi uma sentença bem curta e acolhendo o pedido. Ok. Quando eu fui questionar a advogada sobre essa questão, né, da divergência de área, o que ela me falou foi assim, olha, é muito comum esse tipo de situação, porque antigamente não se tinha muitos requisitos para fazer medição. Eles usavam corda, usavam, sei lá, um rio, uma árvore, uma parte do relevo como referência, e assim fazia ali a medição do terreno. Então, assim, era muito comum e depois o pessoal precisava fazer a retificação de área, que era ir lá, com mais tecnologia e outros instrumentos, atualizar para ter ali a área correta. Era tudo muito precário, né? A própria transcrição, a partir de 73 virou matrícula, então tem RG, CPF, mas você pega a transcrição, é um absurdo, porque a transcrição fala ser branco, preto, pardo, é um negócio absurdo, né? E a medição também tinha isso mesmo, verdade, erravam muito. E aí eu falei, aí ela explicou isso, e ela falou assim, olha, mas Daniel, o que a gente fez foi atualizamos para a medição correta, então foi feito esse georreferenciamento, inclusive é um documento que está aí com o senhor também, está na petição tem também no memorial descritivo, eu até mandei a parte também do memorial descritivo que eles fizeram com o engenheiro habilitado, e aí ela falou que na sentença já foi usada essa nova que vai ser registrado em cartório. Ela falou que é o que vai ser passado para a próxima coisa. Bom, então essa foi a resposta dela, porém, por outro lado, tem todos aqueles argumentos do advogado que eu recebi do senhor. Então, assim, uma situação, tipo assim, o que está fazendo mais sentido seguir, assim, sabe? Isso é um risco, não é? O quanto a gente deve se preocupar com isso. Essa é a nossa principal questão aí, aqui. Eu tenho outras dúvidas, mas essa acho que seria a principal que a gente mais queria entender assim, o que Entendi. Então, hoje, a principal dúvida, Daniel, de todos, né, de fato, ganhou o campeão e o medo é não levar, não conseguir registrar, né? Esse é o medo, esse é o receio, né? O correto, sempre, eu falo para os alunos, o que a gente tem que fazer? Porque senão a gente fica correndo atrás do próprio rabo, é verdade. Então, vale a pena dar entrada no cartório, para que o cartório faça o registro do uso capião. A ideia é que o cartório abra uma matrícula nova. Se é um cartório que trabalha direitinho, com uma cabeça boa, vai fazer isso, vai abrir uma matrícula nova. Se é um cartório conservador, não entende muito o assunto, capaz de manter a mesma matrícula, isso é normal, até aplicando o princípio da conservação das matrículas, mas tem que dar entrada. Por quê? Se o cartório, por algum motivo, não abrir a matrícula ou não registrar a sentença, ele é obrigado, por lei, a dar uma nota devolutiva. E nessa nota devolutiva, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder. Nós vamos responder o cartório, pode fazer um pedido de reconsideração. Se a gente não concordar, podemos fazer uma sustação de dúvida inversa. Então, a minha orientação é vocês darem entrada no registro, né? O cartório ele tem que abrir uma matrícula nova, ou se for entendimento do cartório, manter a mesma matrícula, mas tem que dar entrada para a gente saber o que vai ser feito, né? Qual que é a posição no cartório e a fundamentação. Tá. Ô, doutor, assim, o que está me parecendo é que o entendimento da corretora que eles vão conseguir registrar isso tranquilamente. Mas aí só para explicar para você qual vai ser o fluxo dos documentos e pagamentos, tá? Para assinar uma proposta, o nosso próximo passo é assinar um contrato de compra e venda, onde a gente pagaria um sinal de 10 mil. O valor do terreno é 420. A gente assina o contrato de compra e venda,
paga esse sinal de 10 mil, aí em seguida o proprietário ele já deu entrada no cartório, já está com o orçamento em mãos, porque ele tem que pagar para aí ser expedida a documentação, a matrícula, a escritura, tudo em nome dele, para ele poder passar para nós. E aí, nesse meio tempo, então a gente vai ficar no contrato de compra e venda até que ele passe a escritura para nós. E nesse meio tempo é quando a gente vai receber também toda a documentação do terreno, porque então que ele vai conseguir. Ele acha que vai usar esse nosso valor do sinal para pagar essa documentação que ele vai tirar lá no cartório agora, né? Mas ele já deixou engatilhado, já está com o orçamento, tudo só faltando ele pagar para sair os documentos em nome dele. Então, uns 30 dias eles acreditam que isso deve sair. Então, assim, tudo, claro, estaria condicionado a ter o registro do cartório, sair em nome dele e poder passar para nós. Mas minha dúvida então, assim, se saírem os documentos, como eles estão esperando, em nome dele, e ele passar para nós, com essa área mesmo, dos 35, a gente fica seguro? Porque o que o advogado deu a nos entender é que, ainda assim, teríamos a segurança de um dia pagos com isso para... Ô Daniel, você me conhece, me acompanha, né? Eu escrevo muitos livros, dou muita aula, mas eu acho que eu faço boas amizades, né? Igual fizemos. Por quê? Porque eu sou muito realista, mas ao mesmo tempo eu não crio temor, um temor absurdo, inexistente, né? Um mundo de Bob. Não, poxa, ganhou os campeão, acabou, vai regularizar, vai registrar. É muito difícil um cartório falar não. Se acontecer, poxa, se fez um contrato bem feito, você tem duas opções. Ó, não conseguiu registrar, então faz assim, dá um abatimento proporcional, né? Dá um abatimento proporcional porque você me vendeu o imóvel em regra regularizado, que eu iria conseguir regularizar. Se isso acontecer, resolveu o problema, e vocês amanhã podem fazer, tomar novas medidas, reúrbio, entre outras, né? Eles, os compradores, os vendedores, podem tomar. E o pior do mundo, né? Eu não deu certo, então eu quero desistir. Então, rescisão de contrato. Se for amigável, distrato. Se não for amigável, uma rescisão. Mas isso é muito difícil de acontecer. E se a gente for pensar em nulidade de um registro, de um uso capião, alguma coisa assim, a gente não vive, porque tudo pode ser anulado. Um divórcio, um inventário. A nulidade é fácil pedir, né? Você propor uma ação, qualquer um propõe, quero ver ganhar. Tem que ter bons fundamentos para ganhar, tem que provar uma simulação, uma coisa muito grave. Então, acho que criou um pavor, um temor desnecessário, viu? Com muito carinho. Eu tive muito essa impressão, doutor. Inclusive, teve outra coisa que ele mencionou, assim, que se um dia cobrarem esse imposto retroativo por conta da diferença no tamanho de área, que aí vocês que seriam os responsáveis. Mas uma coisa que eu fiquei assim... Não tem lógica, né? Eu falo que se a gente ficar com receio, a gente não sai de casa, não é verdade? Não pode, as coisas podem acontecer, coisas ruins, mas se acontecer, que não vai acontecer, tudo tem defesa, se eu te cobro alguma coisa, tem prescrição. Se eu cobrar fora da prescrição, não vou conseguir ganhar ação. Se eu te cobrar, você tem o direito de impugnar o valor. Se acontecer, né? Então acho que é muito temor desnecessário, né? Não é verdade? Doutor, eu tive exatamente essa impressão, assim, sabe? Eu não sou especialista técnico no assunto, não sou mesmo, mas assim, do que eu entendo, eu também tive essa sensação. E assim, a gente não está nem falando do medo de não conseguir registrar o cartório. Porque esse medo, doutor, porque no contrato está amarrado isso. Caso não consiga a documentação para nós, a gente tem o direito de desfazer sem ônus. Isso está no contrato. E a nossa ideia é essa. Caso aconteça alguma coisa que eu estou entendendo pelo que você está falando, o mais que poderia se imaginar é, de repente, o cartório encher o saco para registrar. Mas se isso acontecer, a gente está protegido. E depois de registrado, eu estou entendendo também pelo que o senhor está explicando aí, que aí, não precisa desse temor. Depois de registrado ali no cartório, é isso, né? Por mais que teve aquele documento que ele mostra, que o senhor viu aí, que a advocacia se manifesta de um jeito como se, deixa ali aberto para caso queira se manifestar, porque não encontrou a matrícula, alguma coisa assim. Eu até fiquei pensando, não encontrou a matrícula porque ainda não foi registrada essa nova matrícula com essa nova área. Porque eles mencionam ali sobre essa nova área, né? 35 mil. Eles falam, a área de 35 mil não foi encontrada a matrícula com essa área. Não pode mesmo, porque não foi registrado no cartório. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu sou a favor, eu acho que a gente não pode ficar criando pânico, né? Faz mal isso, energia ruim. Em vez de criar pânico, cria solução. Né? Então, se acontecer uma situação dessa, nada custa ir no cartório explicar direitinho. O cartório normalmente resolve, faz uma petição, né? Falando, quero a reconsideração da nota devolutiva, que nem aconteceu ainda. Eu acho que está criando muito pânico antes da hora, né? Sem necessidade. Não vejo que vai dar todo esse problema, essa dor de cabeça. Não, uso capião. A ideia é o quê? Abrir uma matrícula nova.
Ou abre uma matrícula nova, ou também, além de abrir uma matrícula nova, você pode ter a averbação da sentença, e se não tem matrícula em lugar nenhum, não achou, o cartório cria uma nova matrícula. Então está criando um pânico desnecessário, pelo que você está me falando, né? Eu acho que não é por esse lado, não vale a pena levar por esse lado, né? Daniel, posso só acrescentar mais uma pergunta para o professor também? Que na verdade, assim, o questionamento que ele fez bastante o advogado também não seria nem na parte da hora de registrar, de sair a matrícula, o terreno do 35, porque isso estaria no contrato de compra e venda, que eles vão garantir isso, que se não der isso, o contrato não, em tese, é o lado deles ter que responder por isso, não o nosso, né? O que ele questionou bastante a gente foi o seguinte, foi que, beleza, fez o contrato, saiu a matrícula, porque a gente só vai fazer o pagamento depois que sair a matrícula, depois que tiver com os documentos em mãos, aí a gente finalizaria o pagamento. Ele falou, olha, o que talvez a gente teria que colocar no contrato de compra e venda para fazer uma possível proteção é para coisas futuras, ou seja, depois que saiu, depois que estava com matrícula de 35, vinha alguma cobrança de algum imposto retroativo porque está dando alguma divergência diária, vinha alguma contestação da divergência diária. Então acho que essa foi a preocupação que a gente ficou, tipo, qual é a real possibilidade de uma contestação depois de ter essa matrícula e ter uma cobrança, ou por exemplo, não, essa parte aqui não era de vocês, então tem esse imposto que é referente a isso, porque como a gente vai ser o dono do terreno, eu entendo que o problema passa a ser nosso, né, quando você vira o dono. É claro que um contrato bem feito, né, um contrato com cláusulas, falando de tudo, a intenção do contrato é a gente evitar, tentar se precaver, né, tentar adivinhar o futuro. Mas mesmo se algo aconteça, tudo é conversado, né, então não dá para a gente esgotar todas as possibilidades, né. Mesmo um contrato bem feito, ele não dá segurança absoluta para ninguém, porque imprevistos podem acontecer, né, e se acontecer, você tem meios de resolver. Eu paguei aqui, então você que teria que pagar, tá bom, te reembolso, né? Dá para trabalhar nesse sentido, porque senão não faz negócio, não vai para frente, né? Assim, doutor, o que ele tinha recomendado era da gente pôr alguma cláusula de responsabilização para o proprietário, caso futuramente aparecesse um eventual questionamento. Então, eu falei, bom, não sei, então a gente pode ver, agora eu não sei o quanto eles do lado de lá vão aceitar isso também, mas seria uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque a responsabilidade já existe entre vendedor e comprador, né? Então, quer queira, quer não queira, mencionando no contrato ou não, o Código Civil já traz essa responsabilidade para um e para outro. Então, até um contrato omisso, essa responsabilidade não dá para fugir. Então, incluir uma cláusula dizendo, a responsabilidade é tal, né? E diante da situação tal, eu acho que vale a pena incluir, porque já existe de fato. Só para talvez trazer tranquilidade e resolver o problema, né? Teve até uma parte do contrato, doutor, eu estava até procurando aqui onde eu anotei, que eu acho que ela já, em outras palavras, diz isso. Aqui, item 9 do contrato. Dá uma olhada no item 9. Deixa eu olhar, item 9, né? Contrato, e a gente vai ver tem a proposta, não é esse que está escrito proposta, é o contrato, não é a proposta mesmo. Que ele fala, minuta, né? A minuta, na verdade. Aí você vai lá no item, e uma hora que ele fala assim, prominentes vendedores declaram para todos os efeitos que existem ações reais, que afetem ou que possam saber bom. Os prominentes vendedores obrigam-se a resguardar o proprietário comprador dos riscos da perda adquiridos ou móvel de sua efetiva transmissão entre sentença judicial, que direitos ou a propriedade a terceiros, respondendo pela evicção de direito na forma da lei. Sei, mas eu tive a sensação que esse item 9 aqui, ele de alguma forma está isso, mas não tenho certeza. De algum jeito está escrito? Tá. Aqui, na verdade, poderia melhorar o texto, talvez. Quer ver? Não, bem. Mas não poderia fazer talvez mudar um pouquinho o texto para melhorar a interpretação.
Mas é exatamente isso, é responsabilidade, né? Uma cláusula nesse sentido seria fácil. Quase que assim, a gente uma cara ou muito editivo, tirar alguns. Eu acho que a gente não está fazendo. Daniel, tá meio ruim o seu microfone, acho que era melhor você entrar com o da mãe, que estava melhor. O seu tá falhando um pouco. Ainda tá vendo? Agora, um elogio eu tenho que fazer para vocês, hein? Que família do bem, né? Que energia boa que vocês têm, gente. Parabéns pela educação, simpatia, viu? Obrigado. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Peraí. E, ô Thiago, deixa eu ver se eu vou conseguir adicionar, senão você adiciona, porque como eu já. Senão eu adiciono aqui. Ele aparece aqui já, tipo, que ela não tá conectada só. Tenta aí você. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que vai aparecer como já adicionado, assim, e aí você deixa adicionar de novo. Não, tudo bem, pode continuar, agora melhorou. Mas qualquer coisa. Eu tirei do apoio aqui, acho que por isso que melhorou. Bom, mas então, não, mas não precisa mais não. Deixa assim, acho que tá bom agora. Precisa? Tá bom, né, Thiago? Ela tinha? Bom, tá bom. Então nesse ponto, Thiago, acho que a gente tá resolvido assim no sentido do que fazer, né? Doutor, só finalizando, é isso, né? Colocar uma cláusula é válido, mas se por um acaso for uma coisa que gera um certo estresse, um impedimento, a gente não precisa fazer questão, porque de alguma forma também isso fica implícito. A gente pode interpretar dessa forma? Pode. É isso mesmo, Daniel. Na verdade, o contrato, é claro que a gente quer o contrato mais perfeito do mundo, né? Às vezes o outro lado quer forçar isso para mostrar serviço, a gente sabe, né? Tudo bem, o contrato ideal que seja bem feito mesmo, que consiga prever situações, possibilidades, né, futuras, mas mesmo que o contrato seja omisso em alguns pontos, dá para discutir isso, porque nós temos o Código Civil para isso, né? Então uma cláusula abusiva dá para pedir a nulidade, a responsabilidade não dá para fugir, caso tenha a cláusula ou não tenha, não dá para fugir. Se essa responsabilidade for abusiva, porque o outro lado quer exigir algo que não pode, dá para pedir a quebra dessa cláusula, né, a nulidade dela. Então, tem muita coisa boa que dá para fazer com o Código Civil, né? Não, beleza. Então tá bom. Thiago, quer falar mais alguma coisa desse assunto ou posso avançar aqui? Não, desse assunto eu acho que para mim tá tudo bem, acho que eu já entendi. Eu só ia também perguntar também, acho que desse assunto, se os documentos que eles apresentaram, por exemplo, se já o referenciamento, isso já é o suficiente, mas como eles vão ter que eles fazerem toda a matrícula, eu entendo que eles já vão ter que ter todas essas documentações certas para conseguir sair a matrícula na metragem certa, né? Verdade. O que talvez o senhor possa olhar aí para nos dizer assim, se tá bom, se tá uma boa documentação, seria o georreferenciamento que eu mandei para o senhor e também mandei a parte o memorial descritivo, que também está na petição inicial. Só para ver assim,